Olá, estamos começando mais um programa Fala Vereador. E em respeito às medidas de segurança para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, nossa entrevista é remota. E o programa Fala Vereador inicia a temporada 2021 com o tradicional espaço para que os parlamentares possam debater as suas pautas legislativas e os principais assuntos da cidade. E no programa de hoje, participa conosco de forma remota o vereador do PSL, Adriano Clava. Olá, vereador, tudo bem? Como o senhor está nesse primeiro período legislativo de sua experiência aqui na Câmara? Olá, Maurício. Um oi para todos que estão nos assistindo. Um prazer falar com vocês aqui na TV Câmara, no Fala Vereador. Esse primeiro momento, um momento de muita alegria, muita felicidade no meu coração, um momento de muita gratidão. Meu primeiro discurso na casa foi um discurso de agradecimento por todas as pessoas, por Deus que me colocou aqui, agradecimento à minha família. Tenho feito uma adaptação muito boa, conhecido muitas pessoas boas da casa, funcionários aqui efetivos, as pessoas que estão aqui juntamente comigo, os vereadores, então eu estou me sentindo muito bem. Estou muito feliz, obviamente os trabalhos começaram recentemente, né? Temos aí quase 2 meses de trabalho, mas eu acredito que eu tenho boas expectativas, principalmente por causa das pessoas que nos cercam. Estou muito feliz, grato e com uma expectativa enorme de fazer um bom trabalho aqui para o nosso povo de Itajaí. Vereador, e como é que está a experiência de adaptação com esse primeiro ciclo legislativo, já que a sua atividade no gabinete, no atendimento à comunidade, agora é como vereador e também já as primeiras sessões plenárias, as primeiras discussões com os colegas parlamentares? Eu estou indo bem, eu sempre fui uma pessoa que gosto de gente, gosto de estar com pessoas, eu gosto muito de conversar, de dar atenção às pessoas. Nesse primeiro momento, eu já fazia isso mesmo antes de ser vereador, dar atenção para as pessoas, eu continuo fazendo a mesma coisa, dando atenção para as pessoas agora no município. Anteriormente, por causa do meu trabalho, eu sou pastor de uma igreja, sou pastor de crianças, eu dava muita atenção para as pessoas, para as crianças, para as famílias, agora ampliou um pouco mais a minha área de atuação. Hoje a gente estende ao povo de Itajaí. Tem sido muito bom, eu creio que a minha adaptação também às plenárias não tem dificuldade em me comunicar, em falar. Obviamente, a gente precisa entender, ainda estou entendendo um pouco do funcionamento legal, né, do plenário, o que pode ser falado, tem um momento, tem um certo rito, né, que precisa ser respeitado, mas isso eu acredito que mais um mês de sessão aí, eu pego bem certinho ali como funciona. O funcionamento do nosso gabinete tem sido muito bom, uma vez que a equipe que está comigo, meus 3 assessores são pessoas experientes, pessoas capacitadas. Eu sempre falo para todos que eu fui muito agraciado em ter uma equipe que realmente trabalha de verdade e trabalha focado nas nossas bandeiras, naquilo que me trouxe até aqui. Sou muito grato a essa equipe. Eu acredito que a gente vai fazer um trabalho de excelência nos próximos anos. Na conversa com a comunidade, quais as principais pautas que o senhor percebe, as principais demandas e expectativas com relação à Casa Legislativa e ao seu trabalho em específico? Sim, as pessoas têm questionado várias coisas a respeito de leis, a respeito de situações em sua rua. Eu já tive alguns momentos com alguns munícipes em situações do dia a dia. Por exemplo, estive lá no bairro Bahia, onde tivemos algumas semanas atrás aí, alguns dias atrás, uma chuva muito forte, e nos chamaram, fui lá ver o que estava acontecendo, o que a gente poderia fazer por aquele povo daquele bairro Bahia. Outra reivindicação foi de uma pessoa que entrou nas redes sociais e me pediu para dar uma olhadinha ali na rótula da Indaial, um terreno que foi comprado pelo governo do município para poder alargar a rótula ali, e até agora a obra não aconteceu. E tantos outros pontos na cidade. A prioridade inicial são pessoas trazendo problemas ali do seu dia a dia na rua, mas também temos algumas demandas a respeito de leis para melhorar a vida do nosso povo. Ontem não, algumas sessões atrás, eu trouxe isso
a público, nesse desejo de trazer leis que realmente façam diferença na vida das pessoas. Não adianta a gente querer fazer um volume de leis, eu não estou interessado em fazer uma quantidade de leis para mostrar serviço. Eu quero fazer leis que realmente, né, ajudar a construir leis juntamente com tantos outros vereadores, leis que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Isso que para mim interessa. Então, esse primeiro momento, as reivindicações são das mais variadas possíveis e a gente está tentando atender a todas essas demandas. Entre os projetos de lei que o senhor já protocolou na casa e que deverão tramitar nas comissões técnicas, tem um que trata da isenção do IPTU para as pessoas que adotarem, que assumirem a tutela de alguma criança ou adolescente em vulnerabilidade ou, mais especificamente, desassistida pelo município. Sim. Qual a sua expectativa legal nas comissões, principalmente na principal de Justiça, Legislação e Redação Final, mas nas outras também, e aceitação pelos demais pares, e qual a expectativa para a votação também? Eu tenho um compromisso, Maurício, com as pessoas que me colocaram aqui, com o eleitor. E as pessoas que me trouxeram para cá acreditam que a gente precisa lutar pela criança. Eu tenho ciência que talvez em algumas comissões haja alguma divergência, divisão, mas eu não posso pensar em propor uma lei pensando que ela vai morrer no caminho. Eu tenho que propor essa lei com a fé e a certeza de que a gente vai conseguir chegar lá. E o objetivo dessa lei não é trazer nenhum tipo de privilégio, pelo contrário, é pensar naquela pessoa que é uma das mais desfavorecidas. O meu slogan de campanha e o slogan que rege o meu mandato é ser voz para quem não tem voz. E a criança, ela não vota, mas ela é um cidadão. A criança que está abandonada, que foi abandonada pelo pai, pela mãe, ou teve o infortúnio de ter os seus pais falecidos, essa criança precisa, sim, ser assistida, ser cuidada. Muitas pessoas nas redes sociais me questionaram a respeito dessa lei, dizendo que essa lei não facilita o processo de adoção. Essa lei não tem a ver com o processo de adoção. Essa lei nada mais é do que o município dizendo para a família e para a própria criança que nós nos importamos com a criança que vai ser adotada, essa criança que é vulnerável. É o município dizendo para esse cidadão, a criança, que nós nos importamos com você. Eu vou fazer todo o meu esforço, eu sei que não cabe somente a mim, mas eu quero falar com os meus pares, os meus vereadores, para a gente tentar aprovar essa lei e trazer esse benefício. E o município comunicando para essa família, nós estamos com você, nós achamos nobre a sua atitude de adotar, e você, criança que foi adotada, conte conosco. Esse é o sentimento dessa lei. Não é uma lei para trazer benefício somente para a AB, é para dizer, para comunicar para toda a nossa sociedade. Adotar uma criança é algo nobre e precisa ser valorizado. E o senhor chegou a conversar, debater o assunto com pessoas que já realizam essa iniciativa de tutela de crianças e adolescentes? Sim, a gente conversou com alguns casais que adotaram, como estava falando antes da gente começar o programa aqui, num bate-papo entre eu e você, né? Nós temos um casal de amigos que ficou 7 anos na fila. 7 anos na fila para tentar adotar. Obviamente, essa lei não tem a capacidade de agilizar esse processo. Mas quando trouxe a notícia para eles, e que a gente estava com essa iniciativa de tentar dar esse plus, de tentar dar essa mensagem para essa família, nós queremos isentar o IPTU de vocês, para reconhecer o que vocês fizeram de tão nobre. Essas pessoas se emocionaram e chegaram a ir às lágrimas. Eu acredito que a lei ela não pode ser fria. Ela tem que ter um sentimento de trazer um benefício para a nossa população. Obviamente, aquela família ela tem condição, não vai fazer diferença ela ter o IPTU sendo isentado ou não. Mas tantas famílias que adotaram e ter esse reconhecimento. Então, as famílias que nós falamos foram 2 casais, receberam com muita alegria essa iniciativa e esse objetivo, fazer com que essas pessoas se sintam valorizadas em nosso meio. Vereador, o senhor também protocolou diversos outros projetos de leis e esses são um pouco mais polêmicos, até porque eles tratam de revogação de algumas leis antigas relacionadas a temas
bem específicos aqui no nosso município. O senhor poderia comentar um pouco a iniciativa desses projetos, por que o senhor pretende a revogação dessas leis? Maurício, eu discordo um pouco da tua fala que diz que é polêmico. Eu não vejo polemismo nisso, ou uma situação polêmica. Por quê? Porque são leis, se você analisar e ler os textos, eu vou trazer um exemplo aqui para a gente poder pontuar o que eu quero comunicar. Existe uma lei de 1999, uma lei 3.463. Essa lei obriga que as locadoras, os donos de locadoras de fitas, donos de locadoras de vídeo, colocarem nas capas de fitas VHS, capa de fita VHS, informações sobre a AIDS, né, a prevenção da AIDS. Obviamente que é muito importante termos informação. Doenças sexualmente transmitíveis, onde a gente puder ter informação, é importante na internet, nos meios de comunicação, a gente precisa orientar as pessoas. Agora, capa de fita VHS, desde 2015, 2016 não se fabrica mais. Né? 2015, 16 não se fabrica, é essa data. Não se fabrica mais a fita de VHS. Então, é uma lei, né? Existe um movimento na casa e na Câmara, nós consolidarmos as leis. São muitas leis. Para você que está nos assistindo, existem mais de 6.000 leis estabelecidas, homologadas, votadas em nosso município. São muitas leis. E isso muitas vezes engessa o cidadão, atrapalha um pouco o empreendedor. São muitas leis. Leis, por exemplo, outro exemplo, uma lei que diz que todo o estabelecimento farmacêutico tem que ter a lista fixada, a lista dos medicamentos genéricos e dos medicamentos proibidos. Dos medicamentos genéricos, a lista passa de 3.000 itens. Se colocarmos aí uma placa com uma fonte de todos os nomes dos remédios, uma fonte, vamos colocar aí 11, no tamanho 11 ou 12, nós vamos ter uma placa de 8 por 1 metro. Se a gente ampliar um pouco essa fonte, porque ninguém vai ficar vendo de longe uma placa com uma fonte de 11 pontos ou 12 pontos. Vamos colocar aí, vamos botar para 16, 18. Isso aí quase dobra. Então nós teríamos uma placa ali de 15, 16 por 2 metros. Não tem parede em farmácia nenhuma que vai poder suportar esse tipo de placa, né? Então, o que a gente acredita é que hoje, com a tecnologia, a gente pode reduzir algumas coisas. Sem se falar que, de vez em quando, o Ministério da Saúde está atualizando essa lista de medicamentos genéricos, a lista de medicamentos proibidos. Então, acho que a gente tem que trabalhar com a tecnologia ao nosso favor. Obviamente, tem algumas farmácias mais afastadas, que as pessoas não têm acesso, mas o farmacêutico teria ali um computador para mostrar para o cidadão, está aqui, esse remédio não pode. Então, são leis que já entraram em desuso, atrapalham o funcionamento das coisas, leis que não cabem mais para esse tempo. Eu não vejo dessa maneira polêmica, Maurício, eu creio que é algo para trazer benefício, para os comércios fluírem. Vereador, até citei a questão da polêmica pela repercussão na imprensa local, né? E também a gente tem que, lógico que é o trabalho parlamentar, fiscalizar exatamente qual a legislação que está começando a entrar ficar obsoleta, né? Entrar no esquecimento pela inaplicabilidade e também renovar a legislação. Parabéns pela iniciativa. Essa repercussão ela é até benéfica, né? Porque traz para discussão, né? Obviamente a gente às vezes a gente não precisa concordar com tudo que se diz, né? Eu sou, uma das minhas bandeiras é a liberdade, Maurício. Eu creio que a mídia, né, os jornais, a televisão, tudo tem que ter a liberdade de comunicar. Então, para mim é totalmente tranquilo essa discordância, não tem problema, isso ajuda no debate, ajuda a gente trazer mais luz para o assunto. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do PSL, Adriano Clava.
Bom, vereador, agora eu quero falar a respeito de um requerimento que o senhor também já protocolou aqui na casa, deverá ser discutido nas próximas sessões, que é o requerimento que trata a respeito dos fiscais do transporte coletivo. O que o senhor pretende exatamente com esses questionamentos? São questionamentos, né, à Prefeitura Municipal, com esses questionamentos à Prefeitura? Olha, Maurício, existe uma lei de já há alguns anos que determina que o nosso prefeito escolha 4 funcionários, né, 4 pessoas concursadas da prefeitura que façam esse trabalho de fiscalizar os terminais, fiscalizar os ônibus, fiscalizar o serviço, fiscalizar os banheiros dentro dos terminais, fazer o trabalho de fiscal. Recentemente eu fui às ruas e fiz um vídeo procurando, eu juntamente com os nossos assessores, fomos em alguns lugares na cidade e não encontramos nenhum fiscal. Estamos questionando a prefeitura quem são esses fiscais, né, o que eles realmente estão fazendo, quanto ganham. A lei diz que existe um bônus em dinheiro, existe um dinheiro que essas pessoas, esses fiscais recebem para fazer esse trabalho de fiscalização. Então nós fomos para as ruas para fiscalizar os fiscais e nesta minha fiscalização como vereador, eu não encontrei os fiscais. Então a gente fez esse requerimento, o requerimento 17 de 2021, para o prefeito, né, nos apresentar dados. Quem são essas pessoas, quanto ganham, quais são os relatórios que elas apresentaram até hoje a respeito do nosso transporte público. E nessas visitas, Maurício, a gente escutou a população. Encontramos pessoas falando que os banheiros de muitos terminais estão fechados, as pessoas não têm acesso ao banheiro, tem que ter acesso ao banheiro, o terminal está lá, tem que servir o nosso povo. Foi construído para servir o nosso povo e o nosso povo não está tendo acesso ao banheiro, a ambientes onde precisa de se ter uma limpeza maior, há algumas reclamações das pessoas dizendo que o horário dos ônibus é muito complicado. Então, esse era o trabalho desses fiscais. Se os fiscais não estão trabalhando e não estão exercendo sua função, a prefeitura está pagando ou não está, o dinheiro que não é nosso, que é do povo, é um dinheiro do cidadão, está sendo investido em pessoas que não estão fazendo. Isso são questionamentos que a gente faz nesse requerimento. Isso é o trabalho nosso de vereador, saber para onde está indo o dinheiro suado do contribuinte. Até agora não tivemos resposta, estamos esperando, tudo tem o seu trâmite, né? Entendemos isso, mas queremos obter resposta aí do nosso prefeito. O senhor chegou também a inspecionar a própria prestação do serviço por parte da empresa? Ou como é que está a situação? Está tudo... Sim, nós embarcamos num ônibus. Durante 30 anos, Maurício, eu usei transporte público, né? Então eu sei o que é viver dentro do ônibus, né? Hoje não teria problema nenhum em voltar a usar, mas realmente é difícil. É difícil. A gente observou, são poucos ônibus, os horários são muito distantes. Nós precisamos repensar o transporte público em nossa cidade. E isso eu creio que teria que ser um debate mais amplo, né? Escutando a população, escutando o executivo, juntamente o legislativo, a gente pensar em soluções mais modernas. Nessas minhas andanças dentro dos ônibus, a gente percebeu, sim, os funcionários são cordiais, são pessoas boas, mas eles mesmos têm as suas próprias reclamações com relação à estrutura que é oferecida. Estrutura, por exemplo, como falei, banheiro fechado dentro do terminal. Não é possível isso acontecer. O banheiro está lá para ser usado, né? Então, são pequenas coisas que fazem diferença no dia a dia das pessoas. E, principalmente, a maior reclamação das pessoas é com relação aos horários, a quantidade de ônibus. Isso precisa mudar. Falar um pouquinho a respeito do bairro Cordeiros. A fixação de placas com as denominações das ruas foi tema de uma indicação sua. Como é que o senhor percebeu esse problema e como que falou com a comunidade lá? Quais os transtornos dessa falta de sinalização, de identificação das vias? A gente recebeu bastante solicitação das pessoas
nesse sentido, placas, sinalização. Estivemos lá na ponte, lá na saída, quem vai para Brusque, né? Aquela ponte pêncil, e fizemos um vídeo lá, apresentamos requerimento, e eu quero tornar público aqui o meu agradecimento ao Juscelino, que então, secretário de Obras, prontamente nos atendeu a solicitação da nossa população e colocou lá a placa na ponte. Aquela placa da ponte, de um lado ela estava totalmente amassada, com perigo de cair em qualquer momento na cabeça de um transeunte ou no capô de algum carro, né? E do outro lado, no lado de quem chega, vamos dizer assim, a partir da avenida principal, a placa nem existia, nem existia. Alguns dias se passaram, o Juscelino mandou colocar lá. Então a gente não está aqui somente para criticar, então quero também publicamente aqui agradecer ao então secretário de Obras que atendeu esse nosso pedido e colocou lá as placas. A população já nos retornou agradecendo, isso é muito bacana. É o vereador propondo, fiscalizando, sendo positivo, trazendo ideias para a melhoria da situação da vida das pessoas e o executivo respondendo com eficiência. Isso é o que a gente deseja para o nosso povo. Isso que a gente deseja para a nossa Itajaí. Os poderes em harmonia trabalhando. Interessante que o senhor falou do feedback tanto do Poder Executivo quanto da própria comunidade, né? Sim, sim. O próprio povo nas redes sociais nos agradeceu, algumas pessoas que entraram em contato com a gente mandaram mensagem para a gente agradecendo. E eu acredito nesse tipo de solução para as coisas. Né? O vereador indo lá propondo, fiscalizando, né? E o executivo respondendo. Então, foi algo bem bacana. Assim. Acho que logo no começo do mandato, acontecendo uma situação dessa, nos ajuda bastante a acreditar que nós podemos, sim, trabalhar em harmonia dos poderes, juntamente escutando o que a nossa população deseja. Quais as comissões técnicas da Câmara de Vereadores o vereador Adriano Clava vai integrar? Muito bem. Na escolha das comissões, nós sentamos com todos os vereadores, acabei entrando, né, escolhemos ali a comissão de finanças e orçamento. É uma comissão muito importante, muito interessante para se compor, porque ela trata dos gastos, né, do município. Isso é muito importante estar. Para mim foi uma honra poder estar ali. Estarei juntamente com mais 2 colegas nesta comissão. Existe aí um momento que o nosso presidente Marcelo Werner está resolvendo com a composição das outras comissões. Eu tenho interesse de entrar na comissão da proteção da criança e do adolescente, Maurício, porque é a minha principal bandeira. A minha principal bandeira é a defesa da infância, é a defesa da adolescência, é fazer voz para quem não tem voz. Vamos ver como vai ser composta estas comissões com os demais vereadores, vamos ver como vai estar esse trâmite aí. Estamos nesse processo, escolhendo e resolvendo isso, e eu tenho certeza que nós entraremos ali juntamente com outros vereadores nas comissões técnicas para fazer a coisa acontecer aqui nessa casa. Vereador, o senhor tem acompanhado o andamento da vacinação no município. Quando o senhor entende que todas as atividades poderão ser retomadas com mais segurança e, por exemplo, em específico, na verdade, a volta às aulas que Itajaí vive, né? Não só Itajaí, diversos municípios do país vivem esse processo de retorno às aulas, né? Serão híbridas, serão todas presenciais, haverão aulas ainda remotas. Como é que o senhor tem acompanhado tudo isso e o que o senhor espera para as próximas semanas, para os próximos meses? Nós precisamos retornar urgentemente com o ensino. É prejudicial para a criança, não é bom para o desenvolvimento psicológico da criança estar somente em casa. A aula remota hoje é uma opção que compõe aí juntamente com a aula presencial. Eu acho que a gente tem que pensar no formato híbrido, né? Penso que precisamos retornar com o ensino de uma maneira responsável. Né? É possível, sim, com cuidado, com a máscara, o álcool em gel, com todos os cuidados necessários,
para que a gente tenha proteção tanto do funcionalismo público, né, dos professores, as demais pessoas que compõem o corpo de pessoas que trabalham no colégio, e também, obviamente, a proteção da criança, do adolescente. A gente precisa pensar nisso. Penso que a gente está caminhando bem, estamos indo com cuidado, é tudo muito novo, a gente precisa ter alguns parâmetros, mas que parâmetro nós temos? Quando é que nós já passamos por isso? Nós nunca passamos por uma situação dessa. Então é necessário a gente analisar com cautela, pensando em saúde, mas também pensando no desenvolvimento educacional, desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente. Então é uma balança aí que tem que ser bem equilibrada, bem pensada. Eu creio que a gente está indo para um caminho bom, temos pessoas competentes em todas as áreas, né, tanto na Secretaria de Saúde quanto na Secretaria de Educação. Nós, vereadores, estamos em cima, eu estou em cima, acompanhando. Eu creio que a gente tem tudo para fazer um retorno às aulas muito bom e seguimos a vida. Não vai ser a mesma coisa do que antes, isso eu tenho certeza. Não será a mesma coisa que antes, vivemos um novo momento no mundo todo. Mas, graças a Deus, nós brasileiros sabemos nos adaptar e nosso povo de Itajaí, muito mais ainda, consegue se adaptar e eu acredito que nós vamos tirar de letra. Literalmente, nós vamos tirar de letra esse momento aí na nossa educação. Obrigado, vereador, pela entrevista. Bom trabalho para o senhor. Maurício. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Este e outros programas você pode também acompanhar pelo canal 14 da NET e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Até mais!